Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia, atuando no suporte da disciplina Microbiologia do SEDES. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui, peraí, que eu vou compartilhar com vocês, uma revisão de uma AD1 antiga e de uma AP1 antiga, que talvez possa ajudar no processo de ensino e aprendizagem de vocês. Boa aula para a gente. Então, um zoom aqui maior. Vamos lá. Letra A. Descreva qual a proporção percentual entre a quantidade de bactérias do corpo humano em relação à quantidade de células eucarióticas que neles existem. O que acontece? Nosso corpo possui bilhões de células, talvez até trilhões de células. Porém, as células humanas as células animais como todos são grandes. As células bacterianas, os protozoários e as partículas virais são estruturas bem menores. Por quê? Devido à sua estrutura interna. A célula animal possui membrana, citoplasma e núcleo. Porém, o citoplasma tem várias organelas. Então, essas organelas aumentam a superfície de contato, aumenta a superfície geral da célula, o que não acontece com as bactérias, porque a bactéria, apesar de ter parede celular, ter membrana, ter citoplasma, ela não possui núcleo individualizado. A maioria das bactérias que a gente conhece até hoje, dia 7 de março de 2024, não possui núcleo individualizado. O que acontece é que as bactérias mais recentes possuem uma estrutura que protege seu DNA, chamada de plasmídio. Essa estrutura é uma certa resistência, confere uma certa resistência a esse grupo de células, que na maioria das células bacterianas que possuem essa estrutura são os extremófilos. São células bacterianas que vivem em ambientes extremos. Então, essa proteção ao seu material genético é uma estrutura que confere resistência às alterações drásticas do ambiente onde elas se acostumaram a sobreviver. Porém, as bactérias patogênicas, elas não possuem essa proteção. Pô, que bom, né? Porque se elas possuíssem, seria muito mais difícil para o nosso corpo destruir o sistema delas. Descreva qual a proporção percentual entre a quantidade de bactérias do corpo humano em relação à quantidade de células eucarióticas que nele existe. De acordo com a massa corpórea de um ser humano adulto, temos a proporção aproximada de 10 elevado a 14 de células microbianas para 10 elevado a 13 células eucarióticas, ou seja, são bilhões, quase trilhões de células que existem no nosso corpo, coexistindo com células microbianas, ou seja, qualquer micróbio que possa existir no nosso corpo e que possa nos proteger ou causar doenças. Por exemplo, na nossa flora intestinal, existe milhões de células bacterianas. No nosso trato gástrico, também existem milhões de células bacterianas. Na nossa região genital, nas axilas, na nossa boca, também existem milhões de células bacterianas. Na superfície da nossa pele, também existem milhões de células bacterianas. Vocês vão fazer uma aula prática, que é a aula prática 2 ou 3, eu não tenho certeza. Que às vezes eles mudam de acordo com o período. Tem a prática de carimbar o dedo na placa de Petri, e esse carimbo, você carimba o dedo na placa de Petri, lava com água e sabão, ou somente com água, carimba de novo, depois lava pela terceira vez, de novo, você vai fazer esse processo por 4 vezes. Quanto mais vezes você lava a sua mão, mais sujeira externa é retirada e mais as bactérias que já estão acostumadas a viverem na reentrância do nosso dedo vão aparecendo. Isso é possível identificar porque a diversidade de micróbios que surgem entre o terceiro e a quarta lavagem é mínima.
A primeira lavagem aparecem coisas bizarras, a segunda também mais bizarra. Já a terceira e a quarta já são praticamente o mesmo tipo de colônias que surgem. Então, você pode inferir com isso que os micróbios são quase parecidos ou o mesmo tipo de colônia. E esse tipo de colônia não nos causa mal. São bactérias que já estão acostumadas com a nossa pele e nos protegem de ataques externos. Devido à presença de núcleos de diversas organelas, as células eucarióticas são 10 vezes maiores do que as procarióticas. Isso faz com que elas contribuam com 90% da massa corpórea. E os 10% restantes correspondem à microbiota procariótica. Ou seja, a maior quantidade de células é procarionte. A maior tamanho de célula é eucarionte. Então, se você tiver que contar a quantidade de célula, com certeza a célula animal, a nossa célula do nosso corpo, é maior, ocupa maior espaço do que a célula procarionte. Porém, a célula procarionte, por ser menor, os 10% dela corresponde a milhões e milhões a mais. Letra B. Dê exemplo de 2 tipos de micróbios operários que ajudam na sobrevivência ou no bem-estar da humanidade. Mineiros, micróbio do gênero Thiobacillus, absorvem e acumulam muitos minérios nas jazidas de baixo teor de cobre e de urânio nos Estados Unidos. Para absorver 1 grama de minério, é preciso mais de 1 milhão de bactérias. Não só cobre, mas tem algumas bactérias que beneficiam prata e ouro também. Essa flora bacteriana, ela também pode corroer metais. Então, depois vocês pesquisam sobre o desastre de Mariana, por que ele aconteceu. Existem não só de Mariana, mas em Brumadinho também. As extratoras, vamos dizer assim, as empresas que extraem os minérios do solo, eles constroem tanques, e esses tanques são feitos de concreto ou até mesmo diques feitos com terra. São várias camadas de concreto, porém, depois de um tempo, essa bactéria começa a corroer o metal que reveste esse dique. E esse metal deixa de sustentar aquele dique e acaba desabando. Isso que aconteceu em Mariana. Essas bactérias têm que ser retiradas do fundo do tanque, porque se elas continuarem no fundo, ela vai alterar a estrutura física do dique ou do tanque, e isso vai enfraquecer a parede. De tempos em tempos é necessário retirar essas bactérias do fundo, passar para outro lugar ou usar algum produto que possa matar elas para não comprometer a estrutura do tanque. Como não foi feito isso, o tanque foi destruído e derrubou rejeito pela cidade de Mariana e pelo rio, contaminando o Rio Doce, até chegar o mar do Espírito Santo. Adubadores. Bactérias que captam o nitrogênio do ar vivem associadas às raízes das plantas, rizóbios, suprindo-as de metabólitos nitrogenados. Os seres vivos, a maioria dos animais, não consegue metabolizar nitrogênio. Porém, nitrogênio é a maior parte do gás que existe na atmosfera. Essas bactérias de rizóbio, elas conseguem fixar o nitrogênio atmosférico, transformando nitrito em nitrato. O que é isso? É um tipo de sal nitrogenado que gera nutrientes para os vegetais. Quando nós consumimos os vegetais, nós absorvemos esses sais, né, nitrogenados, e esses sais nitrogenados são tão importantes que eles fazem parte do nosso DNA. Sem essas bactérias adubadoras, nós não adquiriríamos a quantidade de nitrogênio necessário para compor as proteínas que fazem parte do nosso DNA. Descreva o tipo de experimento efetuado por Louis Pasteur para demonstrar a existência dos micróbios na natureza. Pasteur realizou uma experiência com caldo nutritivo. Para isso, ele usou um recipiente com o pescoço, né, com o gargalo em formato de cisne, colocou um caldo dentro de carne e ferveu por alguns minutos.
processo de fervura dilatou o pescoço do recipiente, formando um cisne, né? Impedindo que o ar impuro entrasse no recipiente. Ele deixou esse pescoço fechado por 3 dias, esfriando. Depois que o caldo foi resfriado, depois do caldo ser resfriado, o pastor observou que se formaram colônias microbianas. Ele observou se formaram colônias microbianas, o que não aconteceu. Por quê? Como esse pescoço tinha 2 voltas, o ar, o vapor da fervura do caldo de carne ficou impedindo que o ar externo penetrasse esse caldo de carne. Então, aproximadamente 3 dias, ele observou e percebeu que mesmo sem ter tampado o bico de cisne, o que aconteceu? Não surgiram colônias. Ele, para sanar a dúvida dele, quebrou a parte mais próxima do caldo e deixou exposto por mais 3 dias. Depois de 3 dias, ele percebeu que existiam colônias se nutrindo com caldo. Então, essas colônias surgiram depois de ter aberto o pescoço. Isso fez com que ele provasse que a vida vem de outra vida, ou seja, para que aquelas colônias surgissem ali, provavelmente as bactérias estavam dispersas no ar, que penetrou o caldo depois de ter quebrado o pescoço de cisne. Então, ele provou que não existe geração espontânea. A vida vem de outra vida. A vida não vem do nada. Questão 3. Por que os micróbios são os elementos fundamentais da cadeia alimentar na natureza? Os micróbios são responsáveis pela reutilização cíclica dos compostos ou elementos químicos que participam da cadeia alimentar dos ecossistemas. Eles podem atuar como produtores, cianobactérias, consumidores, protozoários e decompositores, bactérias e fungos. Tá? Dê exemplo de um tipo de biofilme microbiano encontrado na natureza. Essa questão tem vários tipos de resposta. Eu citei aqui respostas mais comuns, mas vocês podem aplicar esse conceito a várias outras respostas. Por exemplo, um tipo de biofilme na natureza é a camada de limo, que cobre as pedras de um riacho. Aquele limo é formado por protozoários, tá? São microalgas, que são protozoários, e que se depositam na encosta da cachoeira, na pedra, e essa camada fina de protozoário serve de sucessão inicial. Ou seja, depois dela vai se formar uma outra camada. Se houver deposição de terra, aquele biofilme pode deixar aquele solo fértil, permitindo que outros seres vivos, no caso vegetais, se reproduzem naquela região. Então, esse biofilme é uma sucessão inicial. Para quem estudou PCC já sabe do que eu estou falando. Placa bacteriana formada da dentição humana e animal. O limo encontrado em aquários de peixes ou em pias de cozinha. Também você pode colocar como placa bacteriana do intestino também, porque é formado um biofilme no intestino e esse biofilme, de certa forma, nos protege, nos ajuda a metabolizar algumas vitaminas. Quem tem quantidade suficiente de bactéria no intestino, consegue metabolizar vitamina do complexo B. Quem não tem esse grupo de bactérias tem dificuldade de fixar vitaminas do complexo B. É necessário tomar de forma artificial, por cápsulas. Células e estruturas funcionais, nelas existem células e as estruturas funcionais. São estruturas funcionais. Nelas existem. Sobre o assunto, cite o nome de 4 dos componentes que fazem parte da estrutura de uma bactéria. Membrana. Desempenha a função da importância vital na fisiologia microbiana, pois, de maneira seletiva, preside as trocas entre a célula e os nutrientes do meio externo. A bactéria ela tem a parede celular
A parede celular é mais rígida, é formada por manana, peptidoglicano, peptidoglicano e mureína. Existem outras também que são formadas misturas, né? Mas essas são as mais comuns: peptidoglicano, manana e mureína. Então, essa parede celular também tem vários canais. Esses canais protegem a célula, porém, em algumas situações, ela permite entrada e saída de substância. A membrana celular seleciona o que vai entrar ou não de benéfico para a célula. O flagelo é uma organela que fica no lado externo, que ajuda na locomoção das bactérias. Também existem os cílios, que também são estruturas de locomoção. Fímbrias, estruturas compostas em proteínas relacionadas à adesão das bactérias a diferentes substratos. Para que seja formado o biofilme, é necessário que essa bactéria produza fímbrias, que é como se fosse uma colinha, que junta as bactérias para que elas fiquem unidas e protegidas. Essa estrutura de biofilme é uma estrutura de resistência. Como a bactéria é um ser livre, quando ela se associa a outras a partir do biofilme, elas conseguem uma proteger a outra, porque elas formam camadas estratificadas. Então, essas camadas estratificadas facilitam a alimentação e a proteção. Porém, uma é independente da outra. Elas estão ali se protegendo, mas uma é dependente da outra. Pile, estrutura encontrada e o número que varia de 1 a 10 por célula. Está relacionado ao processo de recombinação gênica denominado conjugação. Olha só, pile é como se fosse um bracinho da célula que permite que um pedaço do DNA da célula bacteriana se ligue ao pedaço do DNA da outra célula. É como se fosse uma relação sexual. Porém, a bactéria não possui sexo. A bactéria não tem bactéria macho nem bactéria fêmea. Ela compartilha um pedaço do DNA dela com a outra. Isso torna as duas que fizeram esse compartilhamento mais resistente contra agentes externos. Essa resistência também permite que elas sobrevivam e os filhotes dela tenham maior variabilidade genética. Porque, como vocês sabem, bactérias se reproduzem por clonagem ou reprodução assexuada. Porém, o PIL facilita a melhoria, vamos dizer assim, da diversidade genética dos micróbios. Cápsula, camada bem densa que participa do processo de adesão dos micróbios. A cápsula também é uma estrutura bem parecida com as fibras, que ajuda a bactéria a se aderir ao solo. Tá? Camada paracrisalina. Estão envolvidos na resistência mecânica das células e elementos do ambiente. Essa camada paracrisalina a gente consegue identificar através da coloração branca. Quando há uma formação quando a gente simula a coloração branca, a gente percebe que tem uma camada oleosa, gordurosa, tem uma camada proteica, e essa camada pararosalina é a região que interage com o corante durante a coloração branca. De acordo com o conteúdo da aula 4, os micróbios secretam produtos e estão classificados como sendo células procarióticas ou eucarióticas. Sobre o tema, cite 5 produtos secretados por células microbianas que beneficiam a humanidade e indiquem ao lado se o tipo de célula que gerou o produto citado é procariótico ou eucariótico. Essa parte aqui é muito interessante, porque eu vou mandar um vídeo para vocês do YouTube de uma palestra do TED que uma pesquisadora americana fez, dizendo que já está sendo desenvolvido antibióticos feitos com bactérias. Aí você fica pensando assim, mas como que o antibiótico pode ser feito com uma bactéria? Existem bactérias resistentes e bactérias suscetíveis. Essas bactérias resistentes, elas produzem substâncias no meio externo para matar, vamos dizer assim, as bactérias mais suscetíveis, ou seja, as bactérias mais frágeis. Então,
elas reduzem com esse processo a competição por alimento, a competição por abrigo, a competição por água. Então, existem, infelizmente, bactérias assassinas, porque elas matam as outras bactérias que não são da espécie dela. Isso conserva a quantidade de nutrientes para ela sobreviver. Procariotes, enzimas, gás carbônicos, bacteriocinas, vitaminas, partículas virais, plasmídeos, antibióticos e toxinas. Bactérias procariontes produzem enzimas. Essas enzimas podem induzir a seleção de outros produtos. Gás carbônico, ele pode ser produzido artificialmente. Para que a gente tome refrigerante ou água com gás, é necessário escravizar uma grande quantidade de bactéria, e essas bactérias, em resposta ao estresse, por elas não terem sido retiradas do meio mais comum delas, elas produzem para o meio externo gás carbônico. E esse gás é armazenado e pressurizado nas bebidas. Bacteriocina são produtos que eu acabei de falar, produzidos por bactérias, são enzimas, citocinas, que destroem outras. Vitaminas. Eu falei numa questão anterior que algumas bactérias do intestino, elas produzem vitamina do complexo B. Sem essas bactérias, nosso corpo fica fraco. Essas vitaminas do complexo B facilitam a fixação de algumas vitaminas nos ossos e mediam também o processo de respiração. Partículas virais. É muito interessante que existem bacteriofagos. Esses bacteriofagos são bactérias que ajudam a transportar vírus de uma célula para outra. Esse bacteriofago também ajuda a fazer alimentos transgênicos, tá? Eles ajudam a pegar uma parte do DNA e transferir para outra célula, permitindo que essa célula altere o seu DNA, tornando-a mais resistente à ação desses vírus. Nessa novela Renascer, a gente está falando da novela da Renascer de agora, tanto agora quanto da outra. Fala sobre, vocês vão estudar isso na segunda parte da disciplina. Fala sobre um fungo chamado vassoura de bruxa. Na verdade, é um vírus chamado vassoura de bruxa. Eu não sei ao certo se é vírus ou fungo. Só sei que depois que foram feitos cacau transgênico, existem duas formas, né? Você tem que expor a terra ao sol para reduzir a quantidade de fungos, para que o sol penetre naquela terra e mate o fungo, porque o fungo gosta de lugar escuro e úmido. O sol entrando já mata os fungos. Também existe uma forma de você usar cultura transgênica. Essa cultura transgênica, você altera partes do DNA através dessas partículas virais, né? Você pega um vírus que torna resistente uma planta. Você transfere esse vírus para essa planta e essa planta se torna resistente. Plasmídeos, que são estruturas de proteção ao DNA da bactéria, antibióticos e toxinas, que são produtos produzidos por bactérias que podem matar outras bactérias. Toxinas também. Tem a toxina butolínica, que algumas pessoas usam para tratar. Na verdade, o tóxico ele foi criado para tratar uma doença que deixa os músculos frágeis, deixa o músculo fraco, mole mesmo. Ele perde o tônus muscular. Esqueci o nome da doença agora. Então, como efeito colateral, esse músculo fica rígido. Então, por experimentos, pesquisadores começaram a tentar fazer experimentos e descobriu-se que essas toxinas também reduzem a ruga. A vantagem de aplicar Botox é que depois de 6 meses, seu corpo absorve essa toxina botulínica e absorvendo a toxina botulínica, ele já perde a função. Eucariote, gás carbônico, anticorpos, vitaminas, neurotransmissores, partículas virais, citocina e toxinas e hormônios. Tanto células procariontes como células eucariontes
também são capazes de produzir substâncias que nos beneficiem, tá? Tá faltando aqui eucariotes, no caso, os fungos, eles são eucariotes. E eles produzem álcool, tá? Sobre o conteúdo da aula 5, descreva o que acontece numa célula bacteriana gram-positiva quando é estecorada pelo método Gram e explique as mudanças físico-químicas associadas à solubilidade dos corantes utilizados no procedimento. Isso aqui é muito importante, não costuma cair em AP, mas pode ser que caia na próxima. Tanto as células gram-positiva quanto gram-negativa, elas interagem, elas adquirem de maneira idêntica a coloração da etapa primária e passam a apresentar um tom violeta resultante da formação do composto iodo para a rosalina. Produto da reação do cristal violeta com o iodo. Esse composto tem caráter hidrofóbico, portanto insolúvel em água. Sua melhor dissolução se faz nos lipídios da membrana plasmática. Ao utilizar o solvente orgânico, etanol, para lavar ou esfregar açucorado, esse álcool dissolve em proporção lipídica das membranas externas das células, que entram impregnada com o complexo iodo para-rosalínico. Deixando-os descorados. Deixa eu só corrigir. A espessa parede de peptidoglicano das bactérias gram-positivas impede que o álcool chegue até a membrana e a mantenha corada. Já a lavagem com álcool é uma etapa crucial do processo de coloração, pois se houver exposição prolongada de solvente, mesmo nas gram-positivas, o corante será removido, tal como acontece com a bactéria gram-negativa. Essa é uma situação ao qual o pesquisador ou analista deve estar atento para evitar a obtenção de resultados inadequados. Tem um tempo específico para ficar o álcool. Se você deixar mais do que esse tempo limite, que é de 1 minuto, o que varia de 40 segundos a 1 minuto. O que vai acontecer? Mito, é 30 segundos. Essa bactéria vai ser totalmente desporada. Bactéria gram-positiva. Já a bactéria gram-negativa tem uma camada simples de mureína ou de banana. Essa camada simples é mais facilmente dissolvida, então o álcool consegue tirar o corante e ela se cora na coloração secundária, que é o cristal violeta. Minto, cristal violeta não. Cristal violeta é a primeira camada e a segunda camada de contraste, que eu esqueci o nome da camada de contraste, eu vou lembrar aí. Primeira cristal violeta, álcool, violeta genenciana. A violeta genenciana é a segunda camada, que deixa cristal violeta e violeta genenciana é a mesma coisa. É fucsina, lembrei. A segunda coloração é a fucsina, que ela é vermelha com um vermelho bem fundo, é como se fosse vermelho com roxo. Mas quando ela é lavada de novo, ela apresenta as bactérias gram-positivas, não alteram a cor. Mas as gram-negativas ficam em tom róseo a vermelho, tá? O enfoque da aula 6 foi o crescimento populacional microbiano. Sob esse tema, responde: o que significa o termo de geração de uma população bactéria? O tempo é o de uma célula demora a se dividir quando a sua população está na fase log, crescimento exponencial. É definido como sendo o tempo de geração de uma espécie microbiana, estudado nas condições experimentais estabelecidas. A disponibilidade de nutrientes pode alterar o tempo entre as gerações e, por consequência, a quantidade de bactérias gerada ao fim do ciclo reprodutivo. Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou tentar fazer o desenho aqui, se o computador me ajudar.
Essa primeira fase aqui, ó, tá bem curtinho, tal. Ó, essa primeira pausinha aqui é fase log, fase exponencial, tá? É a fase de crescimento. A fase estacionária. Essa fase aqui é fase de declínio. Primeiro, essa fase aqui, ó, é exponencial, fase de crescimento. Essa fase aqui é estacionária. E essa aqui é a fase de declínio, tá? Essa fase aqui pode ser chamada de fase log ou exponencial. Nessa fase aqui é um crescimento acelerado da bactéria ou do micróbio como um todo no meio de cultura. Nessa fase aqui, a quantidade de morte e de nascimento é quase o mesmo. E aqui a quantidade de morte é maior do que de nascimento. Porque nessa fase aqui há uma ó, vou colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Isso aqui é um gráfico, tá? Essa parte aqui, deixa eu mudar. Vou botar aqui vermelho, fase log. Azul, estacionário. Preto, que lembra morte, né? Fase de declínio. Ou seja, nessa fase de declínio, a maior parte dos nutrientes daquele meio de cultura já acabou. Então, é necessário que essa bactéria que sobreviveu seja semeada no meio de cultura novo, para que ela consiga se desenvolver e reiniciar o ciclo de vida, de reprodutivo. Quais as fases de uma típica curva de crescimento populacional? É exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Fase log, fase estacionária e fase declínio. A aula 7 mostrou a ação de agentes físicos e químicos que podem ser utilizados para eliminar micróbios. Sobre esse tema, explique o que diferencia o processo de autoclavação do processo de pasteurização. Essa pergunta eu achei fantástica, porque é uma coisa assim que você não encontra em qualquer lugar. A pasteurização ele faz um processo físico. Os dois são processos físicos, tá? Por quê? Porque tem o autoclave seco e o autoclave úmido. A pasteurização, vou ler para vocês aqui que está melhor explicado. No processo de autoclavagem, utiliza-se calor úmido, temperatura da água a 120 graus. Em seguida, a pressão é aumentada de maneira a manter a água na forma líquida, mesmo em uma temperatura acima do seu ponto de evaporação, fervura. Com isso, ocorre a desnaturação das proteínas e consequente destruição tanto das formas vegetativas como das formas esporuladas. E é como se fosse uma panela de pressão. Lá no fundão, na parte de microbiologia, tem vários autoclaves que parecem muito panela de pressão. Já em laboratório de microbiologia, por exemplo, no Vital Brasil, o autoclave ele é usado para esterilizar material. Esse autoclave parece uma geladeira, mas, na verdade, ao invés de resfriar, ele esquenta muito. No processo de autoclavagem, os objetos esterilizados devem ser de origem metálica. Se você colocar o vidro ali, vai estourar. Sendo capazes de aguentar a temperatura de 160 graus sem derreter, né? Tem que ser um material bem resistente, porque senão ele derrete. E nesse caso, além de ser temperatura elevada, a pressão também é elevada. Esse excesso de pressão promove desidratação das células microbianas, promovendo a esterilização do material exposto a esse processo. Todos os tipos de autoclavagem, ele destrói as formas vegetativas e esporuladas. Já isso não acontece com a pasteurização. Vou explicar para vocês.
A pasteurização consiste em aquecer rapidamente o produto a temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos e imediatamente resfriá-lo. Essa brusca mudança térmica provoca a desnaturação da proteína e das moléculas de DNA das células microbianas em estado vegetativo, mas não tem ação sobre aquelas em estado de endosporo. Por isso, o produto pasteurizado deve ser mantido sob refrigeração e consumido o mais rápido possível depois de aberto. Esse dado aqui é muito importante, porque as bactérias não se reproduzem em temperaturas menores de 8 graus. Então, você deve conservar o produto na geladeira por menos de 8 graus. Quando você está no mercado, você tem que olhar a geladeira do mercado se está abaixo de 8 graus. Se tiver acima de 8 graus, provavelmente aquele alimento está contaminado. E você vai ligar para a Anvisa e reclama. Tira foto, faz se você quiser. Mas você tem que denunciar, porque acima de 8 graus as bactérias se reproduzem. O fungo precisa de uma temperatura um pouquinho maior. A partir de 15, 18 graus ou 18 graus, o fungo já se reproduz. Temperaturas menores de 15 graus, o fungo não se reproduz, mas a bactéria se reproduz a partir de 8 graus, tá? Por isso que tudo que é pasteurizado tem que ser mantido em temperatura reduzida. Quando você vê no mercado aqueles sucos pasteurizados fora da geladeira, desconfiem, tá? Porque normalmente ele tem que estar muito fechado, muito bem lacrado, para não dar esse problema. Então, o que acontece? Para evitar crescer bactéria, depois de 6 meses, a empresa volta e repasteuriza aquele alimento. Ainda mais quando se trata de leite, porque suco tem que descartar, ele não dura muito tempo, não. Só pode ser pasteurizado uma vez. Salvo suco de laranja. Suco de laranja, o tratamento dele é diferente. Pega o suco da laranja, por isso que eu não gosto de suco de laranja de caixinha. Porque o suco da laranja de caixinha é quase artificial. Você pega o suco da laranja, tira todos os radicais livres, bota num tanque de envelhecimento. Depois que ele perde todos os radicais livres, demora em torno de 1 a 2 anos, ele perde o sabor completo da laranja. Então, para que ele possa ser vendido, é adicionado essência de laranja e acidulante, para que você tenha a sensação de estar tomando suco de laranja natural, mas não é natural. É natural, mas tem aditivos, vamos dizer assim. No conteúdo da aula 3 e 8, do complemento 3, foi abordado o potencial da resistência ao efeito de calor por certos tipos bacterianos. Sobre esse tema, explique por que certos tipos de bactérias podem resistir à água fervendo por um período de 10 minutos. A fervura da água é um método eficaz e barato de destruir todas as formas vegetativas de micróbios. Porém, não elimina os micróbios sob a forma de esporo. Isso deve ser ao fato de que os esporos possuem uma estrutura complexa, formada por várias camadas envoltórias. Na composição do esporo é detectada a presença de ácido dicicolipídico, associado aos íons cálcio, sob a forma de dipicolinato de cálcio. Essa substância confere rigidez ao endosporo e assegura o estado de dessecação da estrutura celular, tornando resistente a alterações físicas do meio externo. Não é só isso, não. Essas bactérias também possuem proteção ao seu DNA, que é aquele tal de plasmídio que eu falei para vocês no começo da aula. Porque há o aparecimento de halos e halinos ao redor de colônias de bactérias quando estas estão sendo cultivadas no meio celular contendo agar-leite. A germinação do esporo dá origem a uma célula vegetativa que, para se alimentar, secreta enzimas com a finalidade de hidrolisar substratos presentes na cultura. Essas enzimas quebram o açúcar do leite. Também essas enzimas bacterianas
elas são usadas para pessoas que não digerem leite. É a lactase artificial. Essas pessoas consomem a lactase artificial produzida por essas bactérias. Em razão dessas enzimas secretadas pelas células vegetativas, é que aparecem os halos em ambas as bactérias. A hidrólise enzimática da caseína do agar-leite desfaz o aspecto leitoso do meio de cultura. Hidrólise é quebra de alguma substância pela adição de água. A água é adicionada e essa água quebra as moléculas dessa substância. Tá? Questão 10. A aula 9 tratou dos critérios usados para caracterização e identificação de bactérias. Sobre esse tema, descreva como é possível fazer a classificação das espécies bacterianas utilizando os métodos moleculares. E tem muita coisa aí. Os métodos moleculares envolvem tecnologia e identificação de ácidos nucleicos. De acordo com esses métodos, os micróbios podem ser classificados por um percentual de pares de base de guanina e citosina existentes em seu cromossomo e seus cromossomos, ou ainda pelo sequenciamento do DNA ribossomial. Outro procedimento adotado como estratégia de identificação microbiana para o estudo de ácido nucleico envolvendo técnica de centrifugação de moléculas de DNA e RNA. Ou seja, você pega aquela bactéria, dá uma sacudidinha nela e ela acaba separando as partes do material genético dela que é de interesse científico. Sempre se identifica as bases guanina e citosina, que se ligam, né, na molécula de DNA. Essa dissociação ocorre em temperatura tanto mais alta quanto maior for o percentual de guanina e citosina presente na molécula. Diferentes linhagens de uma molécula da mesma espécie não diferem mais de 3% do conteúdo de guanina e citosina. Para análise da sequência de nucleotídeos de RNA 16S da subunidade menor dos ribossomos das células procarióticas, é possível distingui-la em dois grandes grupos, as de arqueas e a das bactérias. A grande diferença entre as arqueas, que são aquelas bactérias primitivas, e as bactérias que a gente conhece atualmente, é a proporção de guanina e citosina que elas têm. Só pode ser descoberta essa proporção por meio de exames laboratoriais. Olhando assim, no microscópio, até no microscópio eletrônico é meio difícil. Você tem que fazer uma análise. Tem algumas estruturas externas dela que dá para separar, mas é para a pessoa com o olho bem treinado. Sobre o tema da TIS, descreva. Que procedimento deve ser adotado no processo de preparo de fermento natural? Então, vocês prestem atenção. Nessa AP foi cobrado o TIS, ou seja, eles formularam uma questão sobre o TIS. Pode ser que na AP agora P1, eles formulem alguma questão sobre hemipóxia, sobre os métodos de contaminação, também não, peraí, estou confundindo com imunologia. Sobre a clamídia, tracoma, sobre o método de contaminação, a doença que ela pode causar, as partes do corpo que podem desenvolver infecção por clamídia, tracoma, qual o prejuízo que ela, qual a facilidade de contaminação dela, porque na maioria das vezes as pessoas se contaminam por essa doença por meio de infecção sexualmente transmissível, por aí vai. Para produzir o fermento natural, é necessário compreender que esse processo leva em torno de 5 a 6 dias. No primeiro dia, é necessário misturar um pouco de farinha e água para fazer uma bolinha do tamanho de uma bolinha de gude. Em seguida, coloca num pote de vidro com água limpa. Depois, tampa o pote, guardá-lo fora da geladeira e deixar a bolinha da água até o dia seguinte. Eu coloquei isso aqui porque era uma indicação da correção. Porém, eu adicionaria açúcar. A farinha é um carboidrato complexo, que é a levedura que está contendo no fermento, ela pode digerir a farinha. Porém, ela tem uma dificuldade porque é um carboidrato complexo. O ideal seria colocar farinha, água e açúcar. Durante os próximos 5 dias, deve-se repetir o seguinte ritual. Coloca um pouco de farinha no prato, pesca a bolinha da água e rola na farinha. Modelar e trocar a água do pó. Colocar a bolinha, tampar o pote e deixar o dia seguinte.
Se ela desfizer um pouquinho, deve-se recolher as partes, juntar e reforçar a farinha. Em seguida, colocar numa vasilha de vidro 80 ml de água, 100 gramas de farinha de trigo branca, sem fermento e a bolinha. Misturar, tampar e deixar até o dia seguinte, fora da geladeira. Não pode adicionar muito açúcar, porque o excesso de açúcar também prejudica o desenvolvimento da levedura. Eu adicionaria açúcar no processo inicial. Reformar novamente fermento com as mesmas quantidades. Colocar o fermento na vasilha, misturar 80 ml de água limpa, 100 gramas de farinha. Mexer com uma colher, tampar e esperar até o dia seguinte, quando o levain estará pronto para ser usado. Esse processo é o que se utiliza para produzir fermento natural. Tanto que o fermento natural não é totalmente sólido, ele é meio pastoso, justamente porque ele foi lavado ou purificado durante um tempo para que ele se torne um fermento pronto para o consumo. Eu prefiro o fermento seco, que é um pouco menos nojento. Que característica deve apresentar o fermento natural produzido que indique que o produto está pronto para uso? Olha só, voltando aqui à opção. Quando você mora num lugar frio, é necessário que você use fermento natural. Mas eu moro em São Gonçalo. Então, a minha cidade é muito quente. Então, se eu usar fermento seco, aqui também funciona. Mas fermento seco não funciona no lugar frio, tá? Funciona, mas ele demora muito mais tempo para metabolizar o açúcar da massa do que o fermento natural. Que característica deve apresentar o fermento natural produzido que indique que o produto está pronto para o uso? O fermento natural estará pronto a partir do momento que surgirem bolhas de ar na mistura. Quando vocês fazem bolo e adicionam o fermento químico, não pode botar o bolo, o fermento, e jogar no forno. Você tem que deixar pelo menos 1 minuto do lado de fora. Por quê? Esse minuto é o suficiente. Eu sofri para aprender a fazer bolo. Eu só aprendi a fazer bolo quando eu descobri isso. Que você tem que deixar a massa do bolo fermentar para depois você colocar ele para assar. Se você não fizer isso, o bolo sola. Porque o bolo tem que ter ar para poder assar e crescer. A mesma coisa acontece com o pão, com a pizza. Você tem que deixar ele fermentar numa temperatura bem morninha, que é a temperatura de 25 graus, que é a ideal, que é a temperatura que a levedura mais gosta, para depois você elevar a temperatura para ele assar. Gente, muito obrigada pela audiência e até a próxima aula. Tchau, tchau.